Pare de escrever cenas chatas! Use a fórmula secreta de 9 passos. Do canal Olivia Lober, patrocinado pelo Kier, que furou a fila de todo mundo porque eu tava interessado nisso aqui. Lembrando para a galera do YouTube, também para Maurício aqui, eu sou um escritor? Eu escrevo? Não, vocês não podem ler, mas eu escrevo. E eu sou, obviamente, um escritor amador. Eu quero melhorar a minha escrita. Então, eu li esse título e fiquei, ok, vamos ver. Vamos lá. As suas cenas são chatas. Não são, não! E elas fazem o seu leitor querer largar seu livro. Não querem, não! Ou pelo menos elas vão fazer o seu leitor querer largar seu livro caso você não tenha publicado ainda. Mas ainda dá tempo de mudar isso. Hoje eu vou te ensinar os 9 elementos cruciais de uma ótima cena, para você elevar o nível do seu livro. Porque não adianta nada você ter uma ideia incrível ou um enredo instigante se as suas cenas são péssimas. Eu concordo 100% com ela nisso, sim. Vambora. Se você não me conhece, meu nome é Olivia Lober, eu sou escritora, editora e professora de escrita criativa. E hoje Que bala! eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para escrever cenas tão engraçadas. Eu falo que ela estava errada porque ninguém nunca leu o que eu escrevi, mas ela que alterou. Acontece! Viajantes que vão fazer o seu leitor não conseguir largar o seu livro. E cenas tão envolventes que vão fazer o seu leitor chorar. E eu não sei vocês, mas eu amo fazer meus leitores chorarem. Eu não gosto de fazer meus leitores chorarem, eu gosto de fazer eles ficarem confusos. É assim que eu escrevo, desculpa. E se você tá assistindo esse vídeo, muito provavelmente é porque você tá cansado de sentir que você não tá alcançando todo o seu potencial com a sua escrita. No meu caso, é porque me pagaram pra isso. Porém, sim, eu também sinto que eu não... Eu ainda não cheguei na minha forma final, infelizmente. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra você baixar gratuitamente o meu guia de edição, um checklist completo pra você escrever o seu melhor livro. What the fuck? Caralho, essa mulher é linda! Por que ninguém nunca falou disso antes? Tipo, tá, é um guia, né? É um guiazinho? Como é que é o guia de edição? Edição macro. Tá, eu vou receber o guia. Ok, eu receberei o guia no e-mail. Tá. Amei. Link? Eu vou mandar, eu vou mandar o link aqui pra vocês. Aqui. Depois eu vou mandar um e-mail pra essa pessoa. Eu tô perdido, cadê? Tá aqui. Ok, vambora. Eu gosto que leitores tenham medo, mas me temam. Exato. Mas então, vamos lá. O primeiro elemento da nossa lista é estrutura de cena. Uhum. Um dos aspectos mais... É pra saber editar livro? Eu aprendi isso na faculdade. Você é a única aqui que é publicada, né, Risa? Inclusive... Cadê? Comprem o livro da Risa. Comprem. Vão lá comprar. Vão lá na Amazon e comprem. Ok? Comprem. Aqui. mais importante para a imersão de um livro é a construção eficaz das cenas. A gente tem que pensar em cada cena como uma mini história, com começo, meio e fim. Certo. Porque isso é essencial para manter o ritmo e o envolvimento do leitor. E quando uma cena tem um objetivo claro e um conflito real, ela avança a trama e desenvolve o personagem. Então vamos aprender a estrutura de cena. A cena, com C maiúsculo, é composta por duas partes. A cena com C minúsculo e a sequência. A cena com C minúsculo é a ação, é o conflito do seu livro. E a sequência é o momento em que os personagens reagem ao que acabou de acontecer. E essa reação precisa acontecer para eles poderem ir para a próxima cena. Ou seja, a cena com C maiúsculo é composta por cena com C minúsculo e sequência. A cena com C minúsculo é composta por meta, conflito e desastre. Tá, calma, vamos voltar. Vamos voltar porque é matemática, né? A cena com C minúsculo é a ação, é o conflito do seu livro. Correto. E a sequência é o momento em que os personagens reagem ao que acabou de acontecer. Tá. E essa reação precisa acontecer para eles poderem ir para a próxima cena. Ou seja, a cena com C maiúsculo é composta por cena com C... Tá, o momento que os personagens reagem. Então, cena, tipo, aconteceu alguma coisa, sequência, as pessoas reagindo ao que aconteceu. E aí a cena em si é os dois juntos. Minúsculo tá? E sequência. Eu acho muito bom esse tipo de coisa aqui, porque é que nem teoria musical, onde... E também, tipo, eu falo teoria musical, mas construção de roteiro em geral também tem muito disso em Chará 4. Quando você pega alguma coisa criativa e você desconstrói ela, essencialmente, ao seu básico, pra entender por que ela funciona da maneira que ela funciona, quase como da mesma maneira como falei de teoria musical, no momento que você aprende teoria musical, se torna uma linguagem.
a linguagem da construção de cena também é importante entender. Então é legal. A cena com C minúsculo é composta por meta, conflito e desastre. E a sequência é composta por reação, dilema e decisão. Então vamos falar de cada um deles. Começando pelo número 1, a meta. O que o seu protagonista quer em larga escala conduz a história inteira. O que ele quer em menor escala conduz a sua cena. Ok. A sua cena vai começar com uma meta do protagonista para aquela... Eu tô pensando, tipo, nos contos que eu tenho escrito recentemente, que eu quero ainda lançá-los, e pensando se, tipo, funciona no que está ali. Com essa estrutura em particular. cena em específico. E essa pequena meta tem que refletir a grande meta do seu protagonista no livro. A meta é o propósito da cena, e por isso o ideal é estabelecer qual é essa meta o mais cedo na cena possível. Tá. Na segunda metade do livro Jogos Vorazes. E um dos contos funciona, mas tudo bem. Não entendo nada desse vídeo, mas compreendo. Tá dando pra sacar até agora. A gente tem uma cena em que a Katniss, a protagonista, e a Rue, uma aliada dela, estão fazendo um plano para tentar sobreviver nos jogos. A meta da cena é... Vamos com calma postando coisa de vídeo aí, hein? De vídeo não, de filme aí, hein? Por favor. É destruir a comida dos chamados carreiristas, que são os jovens que treinaram a vida inteira para estar nos Jogos Vorazes. Perguntas para se fazer sobre a meta. A meta faz sentido dentro do enredo geral? A meta é inerente ao enredo geral? O conflito e a resolução da meta vão gerar novas metas, conflitos e desastres? Eu tava lendo Story, é da hora ver o Robert McKee explicando os conceitos, eventos, cenas, valores, entre outros. Story é, tipo, essencial pra todo mundo. Story, Save the Cat e dá uma olhada no Monomito são, tipo, o essencial. É isso. É o básico, é o básico. Todo mundo deveria ler, que quiser, tipo, aprender um pouco mais sobre a ideia de criar histórias. Tem um de diálogo também que era bom, que eu tinha lido muito tempo atrás, mas não lembro. Enfim, whatever. Se a meta é mental ou emocional, por exemplo, ficar... O conflito e resolução da meta vão tirar novas metas. Tá, no exemplo que ela deu, a meta é que a Katniss e a Rue estão querendo destruir aquilo ali. Tá bom, beleza. Feliz hoje. Ela tem uma manifestação física, por exemplo, sorrir para as pessoas. Isso nem sempre vai ser necessário, mas se pergunta se não é mais interessante você mostrar sua meta ao invés de explicar usando o diálogo interno do seu personagem. Em caso de livros com múltiplos pontos de vista, o sucesso ou o fracasso da meta afeta diretamente o personagem do foco narrativo, ou seja, o personagem que está no ponto de vista. Caso não, o ponto de vista desse personagem provavelmente não é a escolha certa. E aí vamos para o segundo passo, que é o conflito, que é o que previne o seu personagem de alcançar a meta. Sem conflito, sem história. Porque sem conflito, sem cena. Esse para o diálogo do Robert aqui, não? Eu acho que não. Não, era um outro que eu li. Eu nunca li esse, eu acho. Acho que eu nunca li do diálogo. Sem história. O conflito é o meio, o desenvolvimento do arco da sua cena. Se o conflito não atrapalha a capacidade do seu personagem de alcançar a meta, esse não é o conflito que você precisa para sua cena. Quando a Katniss chega na pilha de comida dos carreiristas, ela descobre que ela está rodeada por minas. E ela precisa descobrir um plano para conseguir explodir toda a pilha de comida de uma vez só. Porque a comida não pode sobrar e ela também não pode explodir aos poucos, porque senão os carreiristas vão ouvir e voltar. Então ela vê um saco de maçãs e ela decide rasgar esse saco para as maçãs caírem na... Então a mudança de POV em Corrente de Fogo tem um motivo, não é aleatória? Tem um motivo, não é aleatória. Então, vamos lá. Vamos falar sobre as mudanças de POV de Gelo e Fogo, que eu acho importante. Tipo, a gente pode falar também do de Duna depois, do jeito que os dois fazem coisas diferentes. O que o Martin quer contar... Calma aí. Westeros. O que o Martin quer contar com Crônica de Gelo e Fogo não é a história de uma pessoa, ou uma família, ou uma coisa assim. Ele quer contar a história desse mundo aqui. Então, se você for ver Gelo e Fogo, você vai notar que tem uma pessoa que tá aqui, e aí tem, tipo, botando, vamos dizer, tipo, o segundo ou terceiro livro por aí. Tem uma pessoa que tá aqui, e aí tem uma pessoa que tá aqui, e aí tem uma pessoa que tá aqui, e aí tem uma pessoa que tá aqui, aí tem uma pessoa que tá aqui, aí tem uma pessoa que tá aqui, aí tem uma pessoa que tá aqui. Qualquer lugar de Westeros inteira tem um personagem, porque não é a história do personagem em si. Os personagens são meio que só, tipo, uma chave ao caralho, um guia pra contar a história do mundo, e a melhor maneira de contar a história desse mundo é pela região. Aí é por isso que tem tanto personagem em Gelo e Fogo, ele contar o mundo. Agora, por que é na ordem que rola? Tem algum motivo pra isso? Tem alguns. O primeiro motivo é que coisas que acontecem aqui vão afetar coisas que acontecem aqui. Personagens que estão aqui podem sair daqui e vir pra cá. Então, certas coisas têm que acontecer nesse meio tempo. Tem a Daenerys do outro lado também.
Então, tipo, tem a ordem lógica de se o personagem tem que sair daqui pra vir pra cá e ele vai encontrar um outro personagem aqui, então o outro personagem tem que ter alguns POV antes pra ele chegar até aqui pra depois os personagens irem pra cá. Saca? Pra, tipo, geograficamente tudo fazer sentido dentro de uma cronologia. Mas de vez em quando ele quebra a cronologia. Ele quebra pouco, mas ele quebra de vez em quando. O outro motivo é por ritmo. Por questão de ritmo. Se você tiver, tipo, 45 capítulos com Jon Snow e daqui a pouco ele some pra sempre, você tem um ritmo um pouquinho ruim dentro do seu livro. Se você passou muito tempo aqui no norte, faz sentido ele te jogar pro outro lado do mar em algum momento, assim, aleatoriamente. Se a história de um personagem que você está seguindo até agora chegou num momento muito intenso, você colocar uma história mais. Um plot mais calmo pro POV seguinte, talvez não seria muito bom. Mas continuar no mesma intensidade também não é uma boa coisa. Então você pega algum personagem que naquele momento da história está um pouquinho a menos. Tanto que o Martin não escreve esta porra linearmente. A última coisa que ele fez do terceiro livro foi a cena do Casamento Vermelho. Então ele escreveu, tipo, ele escreve a história não linearmente. Protagonista. Objetivo: levar uma dedada no cu. Sim. Impeditivo: a crítica da sociedade. Resolução: aceitar que tá tudo bem. Gosta de dedada no cu. Cena pós-crédito: escrever um livro sobre isso, e um cara vai ler sobre isso na live e grita dedada no cu. O YouTube vai ficar muito confuso pra isso, mas pra explicar, eu li, logo antes desse vídeo aqui, eu li a cena em Casa de Folhas onde o Johnny leva uma dedada no cu. Eu acho que é a segunda vez que eu leio ela em live, mas é porque ela é engraçada. Seria como for. O Martin, ele tava escrevendo esta porra toda fora da ordem, de uma ordem mesmo. Tanto que ele falou, tipo, pro Vento de Inverno. Acabei de a história desse personagem, desse. Porque no final, quando ele for editar o livro, ele vai colocar tudo na ordem certinha que deveria funcionar. É isso. Um que eu acho interessante é Stormlight. O Brandon quer apresentar conceitos do mundo. Então você lê a história 1, 2 e 3 pulando entre elas. Às vezes sem passar por alguma nas alternâncias. Porém, às vezes ele inclui interlúdios para apresentar algum ser fantástico, etnia ou objeto mágico. Maneiro. Bem legal. Parece 119, 120 de Casa de Folhas, YouTube. Vamos lá ler o Johnny levando uma dedada no cu. Enfim. Eu queria falar rapidinho de Duna. Deixa eu só botar Arrakis, né, melhor. Porque vai ser... pode ser. Vambora. Porque Duna, especialmente a partir, tipo, do terceiro livro... Tá? Desde o primeiro, na verdade, tem isso. Duna tem muito POV. A grande diferença é que tá todo mundo meio perto. Nem sempre. Mas a maioria dos personagens tá perto. Tá todo mundo no deserto, mas muitas vezes os personagens estão mais ou menos perto um do outro. Não é que nem Gelo e Fogo, que tipo, tá cada um em um canto, porque o Martin tá contando a história daquele mundo. O Herbert também tá contando a história desse mundo, mas é muito mais como estas pessoas em particular acabam afetando este mundo. E as decisões delas entre si acabam afetando a história uma das outras. Não é tipo uma puta teoria do caos que nem o Martin tá fazendo. É muito mais a vibe de essa história só funciona se cada uma das pessoas fizer o que elas devem fazer nessa história. Então a mudança de POV é uma coisa muito mais cinematográfica. Nesse sentido, parece muito mais a cena de um filme mesmo. Não são histórias separadas, é uma história grande que está sendo contada por todas essas pessoas, pelas ações dessas pessoas. Então são duas formas diferentes de fazer. São duas formas bem diferentes de fazer essas mudanças de POV. Caralho, o Martin escreve assim e fica foda desse jeito, do jeito menos intuitivo de escrita dessa porra. É porque o Martin é bom, né? Tem um mapa ali? Tem o mapa de Arrakis, verdade. Aqui. Tem um mapinha de Arrakis. Só que mais ou menos, né? Onde é que tá tudo aqui? Tá. Esse mapa é meio merda, na verdade. Eu sou contra a existência desse mapa. Cadê Arrakina? Não tem nem Arrakina. Cadê Arrakina? Tem um Monte Idaho, pelo menos. Porque esse é lá pra frente, eu acho. Isso é lá pra frente da timeline. Isso é bem lá pra frente da timeline. Ok, tá bom.
Continuando. Estou tentando escrever uma história há vários meses. Sei como começa, sei o conflito, sei como termina, mas me falta preencher o meio. Então, se te falta escrever a história, né, irmão? Use o que a mulher falou nesse caso. Pense em um conflito pontual que leva para o destino final e considere se ele leva para esse objetivo. Achei vários desses e tente interligar. Eu acho importante dizer justamente o que ela tá falando aqui, que é tipo... Uma cena é uma historiazinha. É uma versão menor de uma história. É uma história curta que está acontecendo ali, que vai ter suas continuações e tem suas prequels, tá ligado? Tipo, uma cena é uma história. E aí acaba aquela cena, vai pra uma próxima cena, e é uma história que continua da história anterior, mas ainda é uma história. Então você utiliza as estruturas pra construir uma história, ou no caso daqui, como a gente tá explicando, construir uma cena, que no caso que ela tá explicando geral é só construir a história mesmo, mas uma história de menor escala, construir uma cena que leva pra próxima cena. É isso. Nas minas e causarem a explosão. Pergunta. É por isso que eu tô esperando mais de 10 anos pelo sexto livro. A gente tá esperando, na verdade, a esse ponto 15 anos. 15 anos? Calma aí. Caralho. Dance with Dragons. Esse ano faz 15 anos. 15 anos de espera por um livro. Gatilho, Maurício. Gatilho pra Maurício aí. Vocês sabem que quando esse livro sair, eu vou, tipo, desaparecer da vida por, tipo, um mês, né? Pra eu ler essa porra toda. E eu digo um mês que essa porra deve ser gigantesca. Mas enfim, gatilho. Perguntas sobre o seu comportamento de rasgar esse saco para esmaçar. Muito foda que o Martin parou de fingir que trabalha em só um negócio em Fire pra fingir que trabalha em Elden Ring. Ano que vem, Dance with Dragons pode beber nos Estados Unidos, sim. Vocês caírem nas minas e causarem a explosão. Perguntas sobre o seu conflito. O impedimento de realizar a meta é relevante para o seu personagem? Caso não, ele não queria alcançar essa meta tanto assim. O conflito evolui organicamente da meta? O conflito interfere ou ameaça diretamente a meta do personagem? A origem do conflito é lógica dentro do enredo geral? E por fim, o conflito leva a um resultado lógico, conclusão ou desastre? E aí vamos para ele, o desastre ou o resultado. O conflito precisa chegar a um fim e de preferência não o fim que o seu personagem quer. O resultado é a construção da próxima cena. Se o conflito for resolvido muito perfeitinho, provavelmente... Ouviu o ponto Game of Thrones real virou uma fanfic com muito dinheiro da produção? É a parte... Tipo, vamos lá. Primeira até quarta temporada. Série maravilhosa, muito boa. Uma adaptação bem fiel e bem certinha dos livros. Tem muita coisa que mudam aqui e ali, mas não tem problema. Gosto bastante. Tem coisas que eu prefiro na série. Maravilha. Quinta temporada. Meio ruinzinha. Ela é meio ruim. Ela é meio ruinzinha. Ela perde muito. Ela perde bastante, mas tem seus pontos altos, né? O episódio de Hard Home, por exemplo, muito bom. Sexta temporada. Ela é um show de espetáculo, né? Ela larga bastante da escrita pra tentar... Da escrita clássica do Martin, do estilo de escrita do Martin, pra te trazer vários momentos mais... Como é que eu digo? Catárticos, tipo o Jon reencontrando a Sansa e tudo mais, e épicos, tipo a Batalha dos Bastardos e tudo mais. E não tem problema, só que já... A esse ponto já é outra parada, já não tem muito a ver com como a gente via Game of Thrones, né? Tranquilo. Sétima temporada é uma merda. Eu não entendo quem fala, não, ela ainda é legal. Não, ela é uma merda. Ela é uma merda. Oitava temporada, pior ainda. É isso. Realmente não vai ter um próximo... A parada é tipo... No momento que começaram a ter que fazer uma história um pouco mais original, por mais que eles não adaptaram o quarto ou o quinto livro direito, mas tudo bem, na hora que eles tiveram que fazer uma parada mais original, eles meio que perderam um pouquinho e aí voltaram ao estilo não voltaram, mas trouxeram um estilo de escrita muito mais tradicional do que o Martin costumava escrever, e aí no final correram pra caralho e fizeram um final meio merda. Então, passo lógico e aí a história acaba. Então o resultado precisa evoluir organicamente do conflito que gerou ele. E nem tudo precisa acabar em desastre, sempre. Seu personagem vai ganhar e vai perder ao longo do livro, mas na maioria das vezes ele vai perder. Então você pode usar a regra do não ou do sim mais. Não é o desastre absoluto. O sim mais é quando o seu protagonista alcança a meta, mas surgem complicações imprevistas. A Katniss consegue destruir a pilha de comida dos carreiristas, mas ela é derrubada pela explosão e fica tonta e surda. Então faz sentido isso. Perguntas sobre o resultado ou desastre. O desastre responde à pergunta da cena criada pela meta. O desastre é uma combinação direta do conflito da cena. O desastre é desastroso o suficiente. O desastre é desastroso pra desastrar a desastração.
da Desestação? A Batalha do Bastardo naquela que ficou tão escura em algumas cenas que muita gente só viu pixels preto muito escuros ou claros. Não, isso é no... Isso foi a Longa Noite, que é o terceiro episódio da 8ª temporada. Que tava muito escuro, de verdade. Tava realmente bem escuro. E eu dei a sorte de que eu vi no laptop da minha mãe. Eu me lembro disso. Eu assisti esse episódio... Porque eu costumo quando tava saindo Game of Thrones, eu tava vendo com um amigo. Eu ia todo domingo lá pra casa dele pra gente assistir junto, beleza, show. Esse era o plano, era bem legal. Nesse episódio em particular, eu não lembro porquê, mas eu não pude. Então eu peguei o laptop da minha mãe na segunda-feira e assisti. E aí, como ele tava, tipo, na minha cara, eu consegui ver a maioria das coisas. Só que a maioria das pessoas reclamam muito porque a iluminação não tava boa. Então, O desastre evita melodrama. O que seria suficiente para um desastre? Então, para essas coisas todas de estrutura, é muito importante você entender que a resposta depende. Eu sou professor de artes e como qualquer tipo de arte precisa de treino e estudo, falo isso por causa que a arte está muito associada a dom, mas na verdade você precisa escrever para melhorar, então esse tipo de vídeo é maravilhoso para aprender sobre. Sim. Peraí, que você te fala de dom? Que eu não entendi a parte do dom. Deixa eu só ver aqui. Eu falei isso por causa que a arte está muito associada a dom. Tá. Tipo, mas você precisa escrever para melhorar. Sim, então, é o que eu sempre falo. Tipo, não é sobre talento, não tem nada a ver com talento. Escrita é uma arte como qualquer tipo de arte. Você só precisa, tipo, treinar ela. É isso. Simples assim. O desastrosamente desastrosou? Sim, exato. Levaram o nome Longa Noite muito a sério, sim. História sem diálogo? Dá pra contar. Tem um livro que eu gosto que é assim. Calma aí. Eu gosto desse livro aqui. O Chamado Selvagem, Call of the Wild, do Jack London. Antes que me chame de Furry, a história desse livro é sobre um cachorro chamado Buck, que é puxado pra... Ele é um cachorro mesmo, ele não é antropomorfizado de forma alguma, ele não é humanizado de maneira alguma. Ele é levado pra uma excursão onde ele vira um daqueles cachorros de trenó, e aí ele tem que, tipo, deixar de ser um cão doméstico e se tornar um cão mais selvagem em geral. E o livro inteiro não é... É da perspectiva do cachorro, tipo, todo da perspectiva do cachorro. Não tem diálogo, ou se diálogo é tipo um ou outro de algum humano, mas a história não é contada por diálogo. É contada pelas ações do cachorro, que, de novo, não é humanizado de maneira alguma. Ele é só um cachorro. É bem interessante. É bem interessante. Mas alguém te falou uma coisa lá em cima e eu me distraí. Tipo, o Bob e o Chitor perguntou o que seria o suficiente para ser um desastre. É o equivalente... É o equivalente não, mas você tem que entender na questão de estrutura que depende. Depende do que você quer fazer com a sua história nisso. Você quer causar algum desastre físico, algum desastre mental, algum desastre emocional. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa não boa, depende também do tom da sua história, porque se for uma história bem mais pra cima, é bom que tenha problemas, mas muitas vezes o problema é tipo, putz, caramba, como é que o personagem vai sair disso? Ao invés de tipo, eu vou chorar pra caralho com esse personagem, tá ligado? É isso. Então é literalmente um depende. Tipo, o nome desastre pode não ajudar, mas tipo, algo ruim. É isso. Algo ruim. Tava falando tipo história em quadrinhos, mangá sem imagens. Como assim? Foi um desastre se você terminou Hexatomb? Não, porque essa porra é longa. O conto A Mancha na Parede de Virginia Woolf também não tem diálogo, pelo que eu lembro, faz tempo que eu li. Imagino. Drama, porque não é melodrama que a gente quer, obviamente. Se o personagem alcança total ou parcialmente a sua meta, tem um desastre sim mais pra desacelerar o seu personagem? O desastre estimula uma nova meta? Sem diálogo, só imagens. Não, mas aí é outra coisa. A gente tá falando de escrita em prosa aqui. A gente tá falando de voz especificamente de escrita em prosa. Pro personagem. E aí agora partindo pra sequência. 4. Reação. Esse é o momento pra introspecção do personagem que tá no ponto de vista. Um momento pra ele processar o que acabou de acontecer e pra você, escritor, mostrar isso pro leitor. Sem esse foco nas reações, o personagem acaba virando um autômato sem emoções, se movendo pelo enredo sem responder como um ser humano de verdade responderia às coisas. O que faz com que seja difícil de se identificar e de se comover com ele e também torna o livro inverossímil.
Essas reações podem ser processadas uma a uma ao Os dados precisa ser físico também, voltando no Stormlight. Vou te condenar a assistir mais vídeos sobre a indústria de animes da Nael. Tá bom, tudo bem, obrigado, Kier. Meu Deus, essa fila vai voltar a ficar gigantesca, porque tem vídeo de horas já ali. Mas tudo bem. Ouviu o Shield Hero, exato. O desastre não precisa ser físico também. Voltando no Stormlight, tem um personagem que chega num ponto de considerar palavra com S, porque absolutamente tudo continua a dar errado. O desastre é interno nesse caso. Yeah, true. longo da cena, ou resumidas brevemente, ou debatidas de um jeito mais profundo num monólogo interno ou num diálogo. Vai depender do que cada cena pedir. E a reação também serve de contrapeso para o conflito e ajuda a balancear o ritmo O desastre pode ser sábio também. Sim, pois é. Você tá escrevendo o livro calmamente. É agora que eu coloco a risa na cena. E você coloca a risa na cena. do livro. É melhor sair logo daqui. Eles vão diretamente para cá. Mas assim que levanto, noto que escapar não vai ser uma tarefa tão simples. Estou tonta. E não aquele tipo de tonteira leve, mas o tipo que faz as árvores rodopiarem É uma super tonteira. à sua volta e a terra se mover em ondas embaixo dos seus pés. Dou alguns passos e acabo de volta no chão. Paro alguns minutos para esperar a sensação passar, mas ela não passa. Começo a entrar em pânico. Não posso ficar aqui. Fugir é essencial. Mas não consigo nem andar, nem ouvir nada. Coloco uma das mãos no ouvido esquerdo, o que estava virado para a explosão, e meus dedos saem cheios de sangue. Será que fiquei surda devido à explosão? A ideia me apavora. Confio tanto nos meus ouvidos quanto nos meus olhos como caçador. Pet peeve meu, mas explosão com explosão meio que me pega um pouquinho, mas tudo bem. Às vezes até mais. É um pequeno pet peeve meu só. Mas não posso parecer assustada. Com certeza estou ao vivo em todas as telas de Panem. Perguntas sobre a reação. A reação do personagem está correlacionada e faz FNAF criou o White Woman Jumpscare. O Isa Jumpscare. sentido em relação ao desastre correspondente? A reação do personagem faz sentido de acordo com a sua personalidade? Você está tomando o tempo Em inglês deve ser Best Explosion? Melhor. Ok, faz sentido. necessário para expressar a reação apropriada, seja só uma frase ou um capítulo inteiro? Você ilustrou a reação do jeito mais potente É um pet peeve muito genuíno que eu tenho, tipo, pra escrita. Eu tô sofrendo um pouco nisso na nova do Bleach, aquilo que eu tinha falado, que o Ginjo está triste, disse Ginjo triste. O Shield Hero, quando eu estava lendo Shield Hero, puta que pariu, né, Maurício? Espada, 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 espada. Escudo, 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 escudo. Loja, 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 loja. Taberna, 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 taberna. Tá ligado? Enfim. Tem um site legal que se chama sinomes.com, vão dele. Yeah! Mus.com. Já até encontrar aqui que eu tava buscando antes, mas aqui, o sinomes.com. Ótimo site! Não usem apenas ele, porque, tipo, ele dá umas palavras meio, entre aspas, não simples, mas, tipo, tem outras palavras que você poderia substituir sem ser um sinônimo, que também seria legal. Mas ele é uma boa. Ele é sempre uma boa. Ele é sempre uma boa. Ele é bom mesmo. possível, com narrativa, descrição, ação e ou diálogo de acordo com o que a cena pede? Explosão, 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 explosão. Eu vou te banir! Você tornou a reação clara sem desnecessariamente recapitular eventos com os quais o leitor já está familiarizado? Depois vem 5. Soco, 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 chute, soco, sim. O dilema. Depois que o personagem termina sua reação inicial, e muitas vezes involuntária, ele vai se deparar com um dilema. Basicamente, ele vai se perguntar: o que eu devo fazer agora? Só que uma versão dessa pergunta mais específica para a cena em questão. O desastre do final da cena criou uma nova leva de problemas para o personagem, e aí na sequência, ele vai analisar o jeito de superar esses novos problemas. Ou seja, o dilema é a construção para a meta e para o conflito da próxima cena. Como é uma cena de ação, A gente esperando o PowerPoint do Marco. A gente já conversou sobre isso. Eu não quero pisar em cima da obra de algum outro escritor amador, eu sendo escritor amador e sendo criador de conteúdo também no YouTube. Eu acho paia. Tudo ok eu pisar em cima de Shield Hero, porque pelo amor de Deus, né? Mas a obra do Marco é meio tipo, eu sei que eu não vou gostar, eu tenho noção disso, e é um pouco tirado da minha parte. o dilema e a decisão da Katniss acontecem bem rápido no mesmo parágrafo. Basicamente, ela se perguntando o que eu devo fazer agora. Não consigo andar, mas será que consigo rastejar? Faça um movimento para frente, hesitante. Sim, se for bem lentamente, consigo rastejar. Perguntas sobre o dilema. O dilema é diretamente influenciado pelo Pera, vamos voltar um pouquinho pra entender o dilema aqui. Que a gente tá conversando.
sequência, ele vai analisar. Só que uma versão dessa pergunta basicamente termina sua reação inicial e muitas vezes involuntária, ele vai se deparar com um dilema. Entendi. Basicamente, ele vai se perguntar: o que eu devo fazer agora? Só que uma versão dessa pergunta mais específica para a cena em questão. O desastre do final da cena criou uma nova leva de problemas para o personagem, e aí na sequência, ele vai analisar o jeito de superar esses novos problemas. Ou seja, o dilema é a construção para a meta e para o conflito da próxima cena. Como é uma cena de ação, o dilema e a decisão da Katniss acontecem bem rápido no mesmo parágrafo. Basicamente, ela se perguntando o que eu devo fazer agora. Não consigo andar, mas será que consigo rastejar? Faça um movimento para frente, hesitante. Sim, se for bem lentamente, consigo rastejar. Perguntas sobre o dilema. O dilema é diretamente influenciado pelo desastre? Eu realmente acho que de vez em quando o brasileiro deveria usar os Brasis na prosa, tipo um fiquei de xereca ou tal qual na final do Flamengo. Eu concordo 100% com você, é uma coisa que nós temos de problema na hora de escrita, e eu percebo isso bastante também. Eu tive que, tipo, notar e começar a quebrar um pouquinho esse meu... como é que eu digo? Esse hábito que eu tinha de que a gente escreve diálogo de forma muito formal. Ninguém fala assim, tá ligado? Ninguém fala assim. Mas às vezes parece que a gente não escrever de forma formal, fica esquisito, fica feio. Isso não é muito legal. Então, tipo, você falar de forma mais livre, coloquial, e também colocar algumas gírias aqui e ali, não tem problema. Isso não data muito uma história. Eu não quero que alguém, 600 anos no futuro, pegue a história e fique, sim, ainda dá pra ler perfeitamente. Não, cara, eu escrevi a história em 2026. Se alguém pegar depois, o contexto não vai fazer sentido. Flamengo vai fazer sentido. Ficar de xereca, tudo bem. Dá pra entender que é uma gíria da época. Se você quiser pegar, tipo, alguma coisa muito mais específica, aí realmente vai datar. Mas não tem problema. Normalizem datar obras, tá? Normalizem datar obras. Obras são escritas em certos momentos, tá tudo bem elas serem construídas naquele um momento e depois você tem que entender o contexto. Não tem problema. O dilema é algo específico para aquela cena, ao invés de só uma pergunta genérica, né, de o que eu devo fazer. O dilema tá claro para os leitores, seja por declarações explícitas. Mas aí pode dar ruim depois. O quão depois? Qual o seu pensamento depois que pode dar ruim? Porque aí depende também do o quanto você quer datar, tá ligado? Já viu aquele filme na Netflix de anime A Corrida de 100 metros? Pois eu achei bom e recomendo, tem ótimas corridas. Valeu, Sonic! Colocar igual ok, meme igual não. Sim, mas aí depende do meme. Tipo, fiquei de xereca... tipo, fiquei de xereca é coloquial. Também é meio que um meme, né? Flamengo, referência a Flamengo. É referência ao Flamengo. É coloquial, mas também meio que um meme, né? Coisa assim. Tipo, tá ligado? Tá ligado? Flamengo, exato. Tipo, meme realmente meme atual mesmo, você colocar no seu livro, não é uma boa, porque o conceito inteiro de memes é que amanhã ele não vai mais ser relevante, então é meio esquisito você colocar isso. Eu não gosto de botar nem meme direito nem, tipo, vídeo do YouTube. Eu não sou muito fã de colocar meme em geral em coisa, porque eu sei como é que meme funciona. Uma coisa é fazer referência a Matrix em 2001 e você hoje em dia vê. Outra falar, essa pessoa é um pau no cu por ser uma expressão coloquial da época. Então, sim, mas até tipo filme que você teria visto eu não vejo como um problema. Porque, tipo, a parada é que a galera sempre pensa por causa do que veio depois. Por exemplo, Stranger Things acabou agora e é um grande nostalgia base dos anos 80. Se tivesse saído dos anos 80 mesmo, com todo o contexto das coisas que tem lá, das coisas que falam, das coisas que mostram e tudo mais, talvez alguma pessoa ficasse tipo, mas tá tentando muito pegar pras coisas atuais e coisa e tal. Mas não tem problema. Não tem problema, tipo, você mencionar que você tava, sei lá, assistindo o novo Avatar 3 que saiu no cinema recentemente. Você botar isso num livro. Tá tudo bem. Você coloca uma época, mas não tem problema isso. O problema é, tipo, ser um meme realmente, tipo, um 6-7 da vida. Porque o conceito de memes é que daqui a pouquinho eles vão parar. Eu não respondi o Sonic, inclusive. Não, eu não vi esse filme. Eu não vi o filme da Corrida dos 100 metros ainda, não. Eu quero ver. Ou pelo contexto, o tempo que você dedica ao dilema na narrativa tá... Dá uma olhada no que eu falei lá em cima, calma aí.
Um novo projeto meu é de um livro de contos de terror com folclore brasileiro. Eu uso umas gírias regionais porque são pessoas do interior narrando. Isso é legal, isso é maneiro, isso é bem vibes. Stranger Things é um exemplo curioso de nostalgia bait, porque levou tanto tempo pra acabar que a nostalgia pela época morreu. Acabou tendo, tipo, nostalgia pela própria série, né, viado? Porque eu sei que a quinta temporada lidou muito com, tipo, voltar à primeira em vários aspectos, tipo, especialmente no final. Mas enfim. De acordo com a sua relevância para o enredo. E aí, por fim, a gente vai para a decisão. O dilema justamente vai levar para a última parte da sequência, que é a decisão. Para o personagem formular a meta da próxima cena, ele precisa descobrir uma solução certa. Você pode ter a sorte de voltarem, tipo, os tipos de carinha que tiveram uma ressurgência. Rage Face, Rage Comics tem uma ressurgência? Teve uma ressurgência, verdade? Caralho! Eu esqueço disso. Ou errada pro dilema. Ou seja, o desastre cria um dilema e o dilema força o personagem a ter que decidir o que ele vai fazer em seguida. E essa decisão justamente informa a meta da próxima cena. E aí a gente vai criando um enredo coeso. Às vezes é legal deixar a decisão implícita, para só mostrar ela na próxima cena, para deixar o seu leitor curioso pro que vai acontecer. E às vezes é bom justamente deixar claro pro leitor qual foi a decisão, para os seus leitores ficarem, meu Deus, eu não acredito que ele vai fazer isso. E aí o ideal é você pensar no que vai causar mais tensão naquele momento específico. A decisão da Cat... Eu acho que talvez também seja uma boa, tipo, dosar isso um pouco, porque um exemplo que eu gosto de dar de uma escrita que eu acho boa e ruim ao mesmo tempo, mas a esse ponto, hoje em dia, eu puxo mais pro ruim, é escrito Dan Brown. Eu li muitos dele. Eu li Anjos e Demônios, eu li Código da Vinci, eu li O Símbolo Perdido, eu li Inferno, eu não li Origem. Uma coisa da escrita dele é que cada capítulo, cada cena... Calma, porra! Cada capítulo, cada cena, o que seja, acaba em um cliffhanger. Todos! Sempre tem um cliffhanger. Porque a ideia é que você termina o capítulo tipo, caralho, eu quero ler o próximo. É por isso que vocês talvez sejam um pouco jovens pra isso, mas quando eu era pequeno, tinha muito um surto por causa de Código da Vinci, porque todo mundo lia aquele livro em, tipo, 5 minutos, ficava obcecado, ficava viciado. Puta que pariu, eu tenho que ler essa merda agora. Caralho, meu Deus do céu. Ele é muito rápido. Quando eu li, realmente, eu tinha sacado que era porque toda cena acaba em um cliffhanger. A parada é... Isso realmente cria uma leitura viciante. Você fica tipo, caralho, quero ver o que rola agora, porque eu tô curioso, meu Deus. Não acredito que isso vai acontecer, não acredito que vai acontecer uma coisa assim. Só que aí você me pergunta pra mim agora, tipo, me fala qualquer história de qualquer um desses livros, eu não vou saber te dizer. Tipo, de verdade, eu não me lembro. O que eu mais me lembro é Anjos e Demônios, que é meu favorito, mas eu não me lembro. Eu não me lembro. At all. Porque, tipo, é tão chato esses cliffhangers eternos. Eu acho que eu não terminaria um livro desse hoje em dia, por exemplo. Mas enfim. O TikTok de um dos livros, sim. O Dan Brown usando clickbait antes do YouTube. Sim, exato. Já uma coisa da Ursula K. Le Guin Dunas. Quem que é essa moça? Ursula K. Le Guin. Quais são os livros da moça? Ok. The Left Hand of Darkness. Feiticeiros de Terra-Mar! Eu queria ler esse. Eu queria ler Feiticeiros de Terra-Mar. Amigo meu falou que é muito pica. Amigo meu falou que é muito da hora. Eu quase tinha comprado com ele uma vez. Mas eu queria ler esse em particular. Feiticeiros de Terra-Mar. Então, eu queria ler. Algum dia eu vou ler ainda. É muito pica, eu imagino. É minha mãe. Sério, fala que as coisas são iguais à minha vibe. Eu nem lembro qual é o plot twist de Código da Vinci. Eu não lembro o plot twist de nenhum deles. De passar a noite num matagal ali perto para depois ela conseguir voltar para Rue. As árvores daqui não oferecem muitas possibilidades de esconderijo. Minha única esperança é chegar ao matagal de Rue e me esconder na vegetação. E isso leva para a meta do dia seguinte, que é voltar para Rue. E aí, para quem leu o livro ou viu o filme, sabe o que acontece quando ela volta para Rue. Perguntas sobre a decisão. O Frank Herbert é tipo, inicia o capítulo com um soco e termina com uma martelada no joelho. É tipo isso. A decisão é um resultado orgânico. Ele inicia o capítulo com crise existencial e termina com crise existencial. Orgânico do dilema. A decisão leva a uma boa meta que leva a uma cena forte. Se o dilema é um problema de longo prazo, a decisão é o primeiro passo lógico para resolver o problema. A decisão resolve o dilema facilmente demais? Ou ela leva a uma série de complicações, seja porque o personagem... Mais exatamente o cliffhanger,
Frank Herbert não usa muito cliffhanger, não, na verdade, em geral. Ele usa só. Como é que eu digo? Ah, antecipação de pra onde isso vai. Mas não cliffhanger, de tipo. Cliffhanger é muito o autor vendo pra você, tipo, caralho, o que vai rolar agora? E você, tipo, caralho, o que vai rolar agora? O que o Frank Herbert faz é, tipo, eles estão indo pra lá agora. E você fica, tipo, puta, vai ser muito interessante quando eles chegarem lá. É tipo isso. Tomou a decisão errada ou porque solucionar o dilema anterior criou um novo dilema. Se o seu personagem decide não agir para solucionar o dilema, isso é um passo lógico e importante no enredo? Isso avança o conflito? Se você decidiu dizer explicitamente a decisão, será que ficou repetitivo ou óbvio demais? Existem milhares de variações para essa estrutura, mas essa é a estrutura tradicional prototípica de uma cena. E para criar cenas engajantes, a gente precisa aprender a usar essa estrutura. E aí a gente vai para o segundo elemento, que é conflito. Olivia, mas você acabou de falar de conflito. Sim, eu vou falar mais ainda porque ele é muito importante. Se a sua Se história sem conflito não é uma história, afinal. cena não tem um conflito natural, você deve tentar injetar um. Porque o conflito é o veículo pelo qual você vai expressar o propósito da sua cena e carregar. Tô pensando nos meus. Caralho! Obrigado, na verdade. Obrigado, na verdade. Tipo, parando pra pensar agora, um dos meus contos, o primeiro capítulo não tem um conflito. Sendo que ele poderia ter melhor um conflito interno. O segundo capítulo tem, o terceiro capítulo tem, o quarto capítulo tem. O quinto, que é onde eu estaria escrevendo agora, ele não tem também. Tem que colocar. Tá, beleza, isso é interessante. Obrigado, moça. Obrigado, moça. Esse propósito até o seu ponto de impacto, o que vai levar para a próxima cena. Fora que o conflito é interessante e é o que vai manter a atenção dos seus leitores. O ideal é você encontrar uma maneira de usar o conflito com maestria para conseguir atingir os seus objetivos com a cena. Então você vai, primeiro, pensar em conflito versus tensão. Conflito é o confronto definitivo que a gente encontra nas cenas e tensão é a ameaça de conflito. As cenas vão oferecer conflito e as sequências vão oferecer tensão, porque conflito explícito Acabei de perceber que Shield Hero sofre desse problema. Tem capítulos sem conflitos, então fica só um nada. Tem bastante capítulos sem conflito nenhum, sim. Tipo, o início... Vamos pegar nosso... Livros do Dan Brown. Professor sem querer esbarra em uma sociedade secreta, e nessa ele encontra uma mulher gostosa. Aí a sociedade secreta tentar matar o professor, mas não consegue e o professor descobrir algo do tipo neta de Jesus? E fim. Pior que muitas vezes a sociedade secreta nem tenta tanto se matar o professor. O professor dá só tipo... Vamos lá, exercíciozinho, né? Pra quem viu aqui o Herói do Escudo comigo. Qual seria o confronto no primeiro capítulo? O confronto no primeiro capítulo seria ele sendo levado? Porque não é muito confronto, nada acontece. Tipo, não tem confronto no primeiro capítulo. Quando pegar a soundboard, lembra de pôr a sociedade ela? Mas eu já tenho, entre aspas, uma soundboard. A sociedade. E aí o capítulo 2, o confronto viria pelo fato de que ele tem a arma mais inútil. Né? É isso. Ele tem a arma mais inútil e ele é mal visto. Tá. Terceiro capítulo. A forma como todo mundo trata o Naofumi. Esse é o confronto. A galera trata ele mal e acha ele esquisito. Tá. Uma coisa que notei relendo essa coisa pra fazer fanfic é que dá pra juntar 2, 3 capítulos em um só bem fácil, sim. O confronto pelo capítulo talvez seria o fato de ele ter sido abduzido, mas mesmo assim ele não parece trabalhado com isso. Eu diria que é tipo mais um cliffhanger barra uma resoluçãozinha, porque nada realmente acontece, não tem nada naquele capítulo. Quarto capítulo. Eu acho que ele ganha menos ouro nesse, comparado com o resto, né? Sobre-herói do escudo. Mensagem de contidão, pela contidão, boato. Tá. O confronto continua sendo a galera não gosta dele. Mas não há muito confronto aqui. Porque aí a garota só entra. O confronto é a escrita e a tradução. Sim, na verdade, o confronto é a escrita e a tradução. Eu acho que não tem muito confronto nesse aqui, né? A garota só entra no negócio dele. Não, tá.
Eu zero Homo sapiens, eu esqueci disso. Talvez o confronto seja que ele não conseguiu ninguém de início, mas o confronto é resolvido. O confronto é resolvido com uma vitória. Porque ele. Vitória pra esse capítulo, óbvio, a gente sabe o que acontece depois. Mas. Tá, ok. Eu vou dizer que tem, então. Tem algo bom nessa obra? Não. Ah, cara, eu não quero mais fazer isso. Foda-se. Esse capítulo não tem nada também. Foda-se. Vocês já entenderam. O confronto ou é a galera não gosta muito do Alfume. Caralho, o confronto dessa porra é só a galera não gosta muito do Alfume. Todos os capítulos é o mesmo confronto até a Raftalia se juntar. É só isso. Caralho, que livro merda. Tá, eu já volto. Eu vou pegar ou café ou energético quando tem café. Já volto. A única coisa boa que ela acaba, que Risa canetou. É isso aí. Eu voltei muito no vídeo. É pra cá que a gente estava, né? Por aqui? Não, a gente estava nesse conflito, tipo aqui. Conflito é o confronto definitivo que a gente encontra nas cenas, vão oferecer ativo e não vai deixar espaço para o desenvolvimento do personagem. Então esse equilíbrio... Ô caralho. Ô caralho. Leitor, qual foi a decisão? Vai você querer. É interessante e é o que vai manter a atenção dos seus leitores. O ideal é você encontrar uma maneira de usar o conflito com maestria para conseguir atingir o propósito da sua cena e carregar esse propósito até o seu ponto de... Você não põe um macro tipo alt no pad? A garota entra no negócio dele. A garota entra no negócio dele, sim. Eu posso tentar colocar esse macro. Deixa eu tentar fazer isso agora para ver se dá certo. Agora o importante vai ser lembrar isso, mas tudo bem. Temos nosso macro, então macrado. Macraremos. Vambora. Impacto, o que vai levar para a próxima cena. Fora no soundboard tem aquele efeito Sinene? Não, mas tem isso aqui. Tá bom. que o conflito é interessante e é o que... Qual que é o 4 mesmo? Boa tarde, morreram todos. Tá aí um conflito. Tá aí um confronto. Tá aí um confronto. vai manter a atenção dos seus leitores. O ideal é você encontrar uma maneira de usar o conflito com maestria para conseguir atingir os seus objetivos com a cena. Então você vai, primeiro, pensar em conflito versus tensão. Conflito é o confronto definitivo que a gente encontra nas cenas. Caralho, meu cérebro foi para outro lugar agora. Eu vou criar uma estrutura e em confronto de uma cena usando apenas meu soundboard, tá bom? Ó. Boa tarde, morreram todos. Eu acabei de contar a história de como o Trump morreu, gente. Desculpa. É isso. E tensão é a ameaça de conflito. As cenas vão oferecer conflito e as sequências vão oferecer tensão. Porque conflito explícito em todas as páginas vai criar um ritmo incessante e cansativo e não vai deixar espaço para o desenvolvimento do personagem. Então esse equilíbrio é importante para o ritmo e para o interesse do leitor. Além disso, você também vai pensar na relação entre meta, conflito, risco e tensão. A meta e o conflito precisam ser interligados. As versões são de metal, trombetista, botarem morrendo todos. Caralho, é verdade! Então vamos de novo. Boa tarde, morreram todos. É isso, temos uma historinha. Como é que a gente insere o Flamengo na história? Eu acho que a gente não insere o Flamengo na história. O conflito vai vir para atrapalhar a sua meta. Ah, tem o Naoki cantando os créditos. Esse é o crédito. E para isso ser eficaz, o seu personagem precisa se importar com a meta. Porque é através do personagem que o leitor experiencia a história. Então o leitor precisa se importar com o personagem e o personagem precisa se importar com a cena. Para o leitor se importar com a cena. Então quando o conflito aparecer para impedir... Ele morreu uma briga de torcida organizada do Flamengo, entendi. Caralho, é verdade, tá, ok. Preguice e Luncad canetaram, vamos lá, então. Trobio tá feliz. E aí a torcida do Flamengo aparece. Flamengo! Dá uma porrada nele com um cano de metal. E aí tá triste. Boa tarde, e aí ele morreram todos. E aí a gente culpa a sociedade por isso. A sociedade. E aí o Naoki canta pós-crédito. Esse react foi muito longe, né?
Tipo, a gente tava analisando, enfim, tava. Atingir a meta de ser atingida, aquilo vai ter um risco. Ou seja, o que o seu personagem vai perder se ele não realizar essa meta? O que está em jogo? Por que ele se importa com a meta? Se não tem nada em jogo, a cena perde o interesse. Quando o personagem tem algo a perder, isso cria a iminência de mais conflito, o que gera tensão. Estamos aplicando a teoria da moça ao vivo, sure? E aí você tem essa relação entre meta, conflito, Dito isso, Trôbio? risco e tensão que vai levar o seu leitor pela narrativa. O terceiro elemento é consequência. A sua cena precisa ser a consequência natural do que acabou de acontecer e o precedente natural do que vai acontecer em seguida. Se cada cena leva à próxima, a sua narrativa está sempre progredindo. E toda cena precisa progredir a história. E note que eu não falei o enredo, eu falei a história. Yes. Nem toda cena precisa progredir o enredo, mas toda cena precisa progredir. Um vídeo seguro de fatal. Mas se não se sentir confortável, essa doação pode ir para esse. Tranquilo, eu acho que eu fico um pouquinho. Vai depender do vídeo, mas eu acho que eu fico um pouquinho com o pé atrás em geral de ver coisa de fatal. Até porque eu não quero que essa porra seja tipo conhecida em geral. É uma coisa que existiu anos atrás, tipo, foi feito nos anos 80, 90, foi completamente esquecido e aí uma galera traz de volta. É tipo aquele do nazismo, porque também tem um RPG de nazismo. Onde, curiosamente, se você não fizer um ariano, seu personagem é mais forte. Mas enfim. Progredir a história, ou seja, ou o enredo, ou o personagem, ou a narração, ou a ambientação, ou o tema, ou a mensagem, ou a atmosfera. E de preferência, vários desses elementos. Outra coisa que você precisa pensar é: se as cenas progridem a história, é porque cada cena adiciona algo novo. Em cada cena, algo que nunca aconteceu antes precisa acontecer. Uma nova situação, um novo segredo, um novo aliado, um novo inimigo, um novo par romântico, um problema ainda maior, uma ferramenta mais eficaz. Se as cenas são intercambiáveis, ou se nada de significativo muda entre uma cena e a próxima, você está fazendo chover no molhado. É tipo o jogo de South Park em que judeu é a classe mais forte do jogo. Pequeno, vamos ter nosso pequeno... Quero pausa do vídeo para explicar pelo menos isso aqui rapidinho. Como é que é o nome? Royal Race War? Era esse? Aqui, é o Racial Holy War, que é o nome do RPG. Caso alguém se pergunte, sim, essa é a capa de Hills Have Eyes, o filme clássico do Wes Craven. Sim, só pegaram a capa e colocaram o Racial Holy War em cima. E aí é um RPG. É um RPG onde você está em uma guerra racial pela supremacia branca contra as outras raças que são inferiores. E essa é a vibe do jogo. Qual que é a parada? Acontece que qualquer pessoa de qualquer outra raça é muito mais forte e muito mais bem, tipo, especada que a raça ariana. Então, tipo... Ele só não entenderam o ponto do próprio jogo. É isso. É isso. E se nós fizéssemos um RPG de sacanagem, mas que é tudo 100% consensual, tem um desses e parece legalzinho. Tipo, eu não jogo. Nunca joguei, não tenho interesse em jogá-lo. Mas é um caso de... Parece, tipo, bem feitinho, bem legalzinho e todo... A galera gosta. Quem curte essa porra gosta. É isso. Ou seja, toda cena precisa fazer algo que nenhuma outra cena fez. Até Aí. A cena, algo que aconteceu, uma nova situação, um novo segredo, né? Eu não concordo 100% nisso, porque tem cena pra martelar algo que já ocorreu de novo, que aí é um setup pra algo que foi pra algo no futuro, mas tudo bem. RPG saliente consensual não é só aquelas dungeons? Eu esqueci como é que é o nome do RPG, mas sim. tá fazendo chover no molhado. Ou seja, toda cena precisa fazer algo que nenhuma outra cena fez. Até aqui, a gente viu tudo o que você precisa saber para escrever cenas engajantes que vão prender o seu leitor. A partir daqui, você vai aprender a adicionar profundidade para sua escrita para você poder fazer o seu leitor chorar. Então vamos pro elemento 4, impacto emocional. Importante. A gente tem que evitar melodrama, que é basicamente uma linguagem intensa não corroborada pelo impacto emocional da obra. Não é que a gente precisa evitar, porque você pode usar isso como uma linguagem. Melodrama pode ser a linguagem da sua história. Não tem problema com esse over the top. Mas eu entendo o que ela quer dizer. Tipo, tentar dar uma segurada. Eu acho que ela tá falando, tipo, ela tá muito pra reação emocional de chorar. Não é muito a minha vibe, por exemplo, né? Tipo, eu quero despertar interesse. Eu quero despertar interesse e intriga escrita. E a gente pode ter melodrama tanto no nível da narrativa, ou seja,
Dani, me disseram que o Paul na cena da tenda tendo foco mentate é só uma neurodivergência de hiperfoco. Concorda? Eu atesto. Eu não acho muito, não. Mas é mais porque o contexto daquela cena não é muito hiperfoco. É um eu estou adquirindo 5.000 de QI porque ele tá usando o bagulho do mentate ao mesmo tempo que ele tá inalando a porra da especiaria que tá em volta, pô. Personagem tendo reações incabíveis ou cenas exageradas, acontecimentos forçados, pontos de virada desnecessariamente dramáticos e inconsistentes, etc. E a gente também pode ter melodrama no nível da frase, ou seja, frases exageradas ou infantilizadas ou caricatas. Ambos são difíceis É assim que eu me sinto hiperfoco? Ok, válido. de discernir porque a gente se acostuma com o nosso texto. Então é importante a gente, primeiro, Parece só um autista usando cocaína. Eu acho um autista usando cocaína um pouco mais perto do Paul naquela cena, assim. passar um tempo sem ler nosso texto, pra gente reler depois com olhos frescos, e também, dois, Se eu tomar um Venvance, eu piloto um Highlander. Eu já falei disso antes, comecei a tomar Venvance. E no início, quando eu não estava acostumado com isso, quando não estava acostumado com remédio, ele se tornou meu remédio de dar um mortal, porque eu tomei ele e eu tive o momento de euforia mais engraçado da minha vida. E a Bia também, tipo, tinha começado a tomar Venvance pouco depois, ela falou pra mim, tipo, caralho, é verdade, que vontade de dar um mortal, porra. E sim, exatamente. Venvance é oficialmente o remédio que faz você querer dar um mortal. receber feedback, seja de um leitor beta, seja de um leitor crítico, Eu sei o que ela quis dizer, mas o leitor beta me pegou. Então é importante a gente, primeiro, passar um tempo no nível da frase, ou seja, frases exageradas ou infantilizadas ou caricatas. Ambos são difíceis de discernir porque a gente se acostuma com o nosso texto. Exatamente, isso é uma coisa muito importante que ela falou aqui. É muito difícil você criticar a sua própria obra, porque na sua cabeça tudo que tá ali faz sentido. Por quê? Porque ela veio da sua cabeça. Então você precisa você precisa de alguém pra ler. Então é importante a gente, primeiro, passar um tempo sem ler nosso texto, pra gente Sim. reler depois com olhos frescos, e também, dois, receber feedback, seja de um leitor beta, Eu já falei que Maurício vai ser meu leitor beta, né, quando eu terminar os contos. Eu vou mandar aqui pra Maurício, e algumas pessoas gostam de ler, tipo, eu vou pedir pra lerem, se possível, vocês vão ser meus beta, tá? Vocês vão ser meus beta. seja de um leitor crítico, de preferência dos dois. Mas claro que quanto mais você avançar no A gente pode ser o leitor Sigma, se quiserem. seu estudo da escrita, mais você vai conseguir discernir isso sozinho e inserir cada vez menos melodrama Mas o leitor Sigma não leria. O leitor Sigma olharia o livro e te encararia de cima a baixo. Tipo, o que você faz com isso? E vai embora. na sua escrita. Se você quer se aprofundar mais na escrita, eu tenho um curso Primeira vez que sobra algo pros beta. de reescrita criativa, em que eu ensino profundamente as técnicas de escrita e edição de um romance, para você poder escrever o seu melhor livro. Se te interessar, você pode se inscrever na lista de espera no link aqui embaixo. 5. Começos e fins. Chegue Então a gente é leitor ômega. Vocês só não querem ser beta mesmo, não? Porra. atrasado e saia cedo. Ou seja, comece começos e fins. Chegue atrasado e saia cedo. Quando eu trabalhava... Ou seja, comece a cena no último momento que ela pode começar e termine a cena assim que ela acaba. Se você enrolar muito e mostrar muitas coisas que não são importantes e que não adicionam em nada, você perde a atenção da cena e a atenção dos seus leitores. Sim. Eu faço muito isso e ao mesmo tempo eu sou muito... como é que eu digo? Eu sou muito abrupto pra terminar coisa. Eu termino a coisa no foda-se, é isso. Então para analisar o começo e o final de todas as suas cenas e refletir se você está fazendo o melhor possível. Será que elas não podiam começar mais tarde e terminar mais cedo? E aí a gente vai para o 6º, ambientação. É importante que a gente não perca a fisicalidade das nossas cenas. E mais que isso, que a gente torne a fisicalidade importante. Escritores Isso é verdade, na verdade. Isso é bem importante mesmo. iniciantes escrevem muito a chamada síndrome do quarto branco, que é basicamente quando ao longo da sua cena você tem personagens falando, mas você quase não tem referência à ambientação. E isso é bastante. E isso, em particular, é uma coisa que me incomoda muito em Light Novel, né? O Shield Hero tem isso pra caralho, e a nova de Bleach tem isso pra caralho também. Eu gosto de sempre fazer com que meus personagens, quase que de uma maneira um pouquinho mais teatral, se for uma cena de conversa, eles agem na cena em si, no que tá ao redor, eles estão basicamente encenando com os props que estão em volta. Ou no que eu gosto muito de fazer, tipo, tem uma cena em um dos contos que eu tava escrevendo, que
capítulo 4, eu acho. Não, capítulo 3. O conflito da cena são duas pessoas discutindo uma certa coisinha. E essa discussão começa com uma pessoa tentando pegar algo dentro do armário e conversando com a outra sobre isso, pra outra falar algo que afeta a primeira, e aí ela vai, senta numa cadeira, e a outra vai lá e pega um copo de vinho, coloca empurra a mesa pra perto, bota o copo de vinho ali perto, e aí, tipo, eles começam a conversar tomando vinho, e aí, tipo, um deles levanta, começa a rastejar pelo chão com os pés, porque ele tá um pouquinho, tipo, mais pra baixo. Então, ao mesmo tempo que você tá tendo a cena, eu estou te avisando. É uma biblioteca, como a galera já sabia, tem um armário ali, e tem essas coisas dentro do armário, também tem uma jarra com vinho, e tem 2 taças, tem uma mesa ali, eles estão geograficamente perto da mesa, o chão é de pedra, coisa assim. Essa é a vibe. Essa é a vibe. Isso é uma coisa que eu acho que eu sou bom. Isso é uma coisa que eu acho que eu consigo mandar bem. Eu acho que eu consigo mandar isso semi-bem, pelo menos. Ambientação da cena. E aí o leitor não sabe onde estão os personagens. Isso eu odeio. Eu tô lendo Laura do Mysteries e tô gostando muito, mas às vezes eu acho que tem pouca descrição de cenário. Isso é uma coisa normal de novel, tipo, japonês em geral. De livro japonês. Mas no lugar de Bleach, eles não ficam no fundo branco. Então a maior pode saber ficar isso na escrita. Vai se fuder, Actus. Porra. Eu acho que foi melhor ainda quando as ações refletem, de certa forma, o estado emocional das coisas sendo faladas na cena, além de ser apenas ambientação. Sim. Você pode brincar um pouquinho de meta com isso também. Nessa cena que eu falei, tem um momento onde a cena meio que para um pouquinho pra eu descrever um pouco mais o cenário. E eu só tô descrevendo o cenário porque um dos personagens falou alguma coisa e o outro não quer responder. Então ele olhou pra baixo, aí começa a descrever o cenário porque ele olhou pra baixo. E aí descrevo o que tá ali em volta, eu descrevo um pouco do som, porque eu estou te ambientando no personagem que tá tentando se distrair com qualquer outra coisa, ao invés de responder a pergunta da outra pessoa, que aí repete no parágrafo seguinte. Então sim, você utilizar a descrição de cenário pode ser muito bom na história em si. Personagens direito. Ou também, o próximo nível é quando você sabe onde os personagens estão, a ambientação está sendo descrita na cena, mas se você trocasse essa ambientação por um quarto branco, não ia fazer a menor diferença. Yes. A sua cena precisa ser assentada na ambientação. Talvez eu tenha que melhorar isso. Pelo que eu lembro do livro que publiquei, eu não foco tanto no cenário. A parada é que tipo, você não precisa descrever 100% do cenário. É uma coisa que eu sempre gosto de dizer. Você não precisa, tipo, detalhadamente falar, tipo, tudo que tem numa sala o tempo todo. Você pode colocar... O que eu gosto de fazer é colocar isso na descrição de ação. Tipo... Suas botas ecoaram no chão feito de pedra. Pronto, agora o leitor sabe que o chão é feito de pedra, por exemplo. Ele se encaminhou até outra pessoa, desviando um pouquinho de lado de uma da mesa. Pronto, agora você sabe que tem mesa ali também. E você pode utilizar, tipo... ele coloca as mãos na mesa. Você já sabia que tinha uma mesa ali antes. Tu precisa, tipo, descrever direitinho como é que é o cenário em si. Pode ser bom também, mas se você acha que, tipo, não precisa muito na cena, você pode, tipo, colocar pequenas coisas nas ações e o leitor vai entender que tem ali. Favor dizer isso pro Lovecraft. Sim. Favor dizer isso pro Lovecraft. Eu gosto de escrever cenário, mas às vezes eu preocupo de escrever demais e o leitor achar chato. Então, é uma coisa que eu tenho isso também com questão de descrição. A minha solução pra isso, da minha maneira de escrever, pra descrição de cenário, tipo, o que eu descrevo bastante sempre é ação, mas é porque ações são algo que estão sempre movendo a história. E aí, na descrição de ação, eu coloco a descrição de outras coisas. A descrição do físico de uma pessoa, de como é a aparência dela, a descrição do cenário, a descrição do que eu puder descrever lá, eu descrevo dentro da descrição de ação. E aí o leitor pelo menos tem uma ideiazinha, se eu achar importante ir mais a fundo, eu vou mais a fundo e explico depois. Mas se a pessoa tem pelo menos a ideiazinha da aparência de um local ou de uma pessoa, já tá bom. É isso. Ela precisa estar acontecendo ali por um motivo. Você sempre tem que pensar qual é o melhor. Eu tenho dúvidas sobre essas cenas e construções, ou não vou dar muito contexto, mas eu tenho basicamente pare. Não entendi. Eu tenho basicamente um mês pra fazer uma história. Certo? Pergunte sua dúvida. Melhor lugar para suas cenas acontecerem. A ambientação precisa ser importante. Esse vídeo dela é muito bom, inclusive. Tipo, a gente tá falando, a gente tá brincando muito e mudando de assunto, mas você sabe que, tipo, eu presto atenção, então pra mim tá tudo bem. E Maurício já se acostumou, então pra ele tudo bem também. Eu tô falando isso que a gente tá, tipo, 1 hora nesse vídeo, porque a gente ficou
batendo punheta, essencialmente, de fazer outras coisas e tudo mais. Mas esse vídeo dela é muito bom. É um bom guiazinho pra cenas. É um bom guiazinho mesmo, me fez pensar em algumas das cenas do conto que eu tô escrevendo. Então, é bom. Seja pro enredo, pro personagem, pra atmosfera ou pra mensagem do livro. E é sempre interessante, quando possível, tornar a ambientação simbólica. Ou seja, fazer ela significar algo. O que o Death falou. É bom que, tipo, a ambientação reflita um pouquinho os personagens, mas não precisa só refletir os personagens. Tipo, refletir especificamente os personagens. Pode só refletir, tipo, a vibe ou ter algum motivo simbólico e tudo mais. Por exemplo, a maioria da minha história que eu tava escrevendo se passa numa biblioteca, só que se passa dentro do palácio, porque parte da ideia é estar preso lá dentro. O ambiente do lado de fora nunca é descrito, tipo, ele é descrito só uma vez quando o personagem olha pela janela, e quando eventualmente sai, certas coisas acontecem, e aí não tem mais cenário exatamente. Não quero dar spoiler na história. Mas a história inteira se ambientar em uma biblioteca, que é a busca por saber, e eventualmente você não saber das coisas, é um pouco da ideia. A mais. Então pensa na ambientação e nos objetos das suas cenas e reflita como você pode injetar simbolismo nelas, tendo em quadrinhos sem diálogos e desenhada digitalmente com a mesa, alguma dica como fazer? Uma tem que ser de humor e a outra mais emocionante. Alguma ideia do rumo que vai fazer? Cara, HQs, arte sequencial em geral, você não tá usando a prosa na ideia da escrita. Você não tá, tipo, escrevendo o texto e tudo mais. Tipo, não tem diálogo, como você falou. O que você tá utilizando é panelização. O que você precisa fazer é lidar com panelização. Como esse seu painel leva o próximo painel, que leva o próximo painel, que leva o próximo painel. Use muito expressões faciais dos seus personagens, não precisa ser exagerado. Amém, irmãos. Amém, amém, Jesus! Use bastante expressões faciais, pode ser exagerada mesmo, não tem diálogo, então é uma maneira de dar uma caracterização para os personagens. Pense bastante no visual dos seus personagens. Quadrinhos da Mônica fazem muita história sem texto. Se quiser pelo menos um dia de comédia, por exemplo, ver quadrinho da Mônica. Funciona bem. Também que é isso, só pensa na ideia de, tipo, a sua história vai ser contada com uma arte sequencial. Um painel vai levar pro outro, vai levar pro outro, vai levar pro outro. Você não precisa realmente de diálogo pra isso, tá ligado? Você pode fazer... Lê Blame. Outra coisa boa, tipo, pra parada de comédia, lê Turma da Mônica. Pra parada mais séria, mais emocional, lê Blame. É isso. Daniel odeia bandeira pan igual ele odeia, a gente põe igual ele odeia panelas. Igual ele odeia panelização. Eu tenho que eventualmente colocar isso na minha... Como é que é o nome? Na soundboard, mas né? Então só... Pano. Em vez de dizer que a pessoa entrou em uma casa vazia e abandonada, escreva por que caralho você ia entrar em uma casa que provavelmente está cheia de mendigos usando drogas e facas. Me siga por mais dicas de escrita e sobrevivências. Pior que você não tá tão errado assim. Um personagem, tipo, apontando como a casa tá uma merda antes de você entrar na casa, que tá uma merda, já ajuda como uma descrição pra casa em si. E aí você não precisa falar de novo que ela está vazia e abandonada. Você pode só se focar em, tipo, o chão tá todo fudido ou o que seja, coisa assim. Mas, enfim. Danael Fernandes não gosta da bandeira pan igual ele não gosta das pessoas pan igual ele não gosta de panelas. Eu tenho que eventualmente baixar esse donate. Cuidado para não ser melodramático. 7. Trama profunda e trama visível. A trama visível é o enredo. A trama profunda é a mensagem, o arco, o tema do livro. É mais comum a gente pensar na trama profunda como um todo no livro, e menos comum a gente pensar nela em cada uma das nossas cenas. Então se pergunta o que está escondido debaixo da superfície das suas cenas. O que está acontecendo entre os personagens, ou em segundo plano, Eles devia estar na soundboard? Vai estar. que não está sendo dito explicitamente. Talvez os personagens estão dizendo que odeiam um ao outro, enquanto na verdade eles estão apaixonados. Mas obviamente a gente não quer dizer ou explicar as Como assim? Ah, tá. O Preguiça perguntou. Ah, tá. Não seria uma pessoa boa. Ah, tá. Preguiça. Estão ajudando o Preguiça também, eu espero. Tá tudo bem. coisas importantes e sim mostrar. Então é essencial fazer esse jogo de subtexto, escolhendo as ambientações, o diálogo e a narrativa com cuidado. O que você não diz pode ser tão importante quanto o que você diz. 8. Resposta emocional. Seus personagens precisam responder à narrativa. Se seus personagens não têm uma resposta, seja em diálogo, em pensamento ou em ação, aos eventos que estão acontecendo com eles, é porque ele não foi tocado por esses eventos e o leitor, consequentemente, também não será tocado ou envolto pela narrativa. Eu quero dar o adendo aqui também. Se você quiser fazer um personagem não muito emotivo, você pode colocar emoção de maneiras um pouco mais
sutis. Isso é uma coisa legal também, que pode funcionar. É isso aí. Então a gente sempre tem que pensar na importância que as coisas têm pro protagonista. Porque para aquilo ser importante pro leitor, precisa ser importante pros personagens. As sequências das cenas são importantes justamente porque elas mostram que os seus personagens reagem e se importam. E, consequentemente, elas fazem os seus leitores se importarem também. E por último, 9. Coreografia. A gente já viu que a sua cena precisa mover o enredo, o arco, o tema, o personagem ou alguma coisa Ah, não! A sutileza na obra. Oh, não! Bleach. do seu livro. Mas além disso, a sua cena precisa ter movimento. Ou seja, a gente precisa fazer as coisas se mexerem. Yes. Tanto as coisas rápidas, as cenas rápidas, tanto quanto as cenas mais lentas e quietas. Inclusive é necessário para o ritmo do livro que a gente tenha esse equilíbrio entre cenas mais conflituosas e cenas mais devagares. Mas o ideal é a gente fazer com que as cenas quietas tenham movimento e tenham significado também. Então a gente tem que pensar na coreografia da cena. Toda cena tem a sua coreografia, ou seja, a movimentação dos personagens e do cenário. Numa boa coreografia, a progressão da cena constrói tensão e expectativa. Então a gente tem que misturar. Eu vou dizer que esse é um nem sempre também, porque, por exemplo, um dos meus capítulos favoritos de Duna é basicamente só um monólogo. Que é o Stilgar pensando enquanto ele anda pelo deserto. Não tem muito uma coreografia, porque a cena inteira ele olha pra baixo e dá um espacinho, e aí é só um monólogozão. E é muito legal. Mas enfim, é uma outra vibe. É bem uma outra vibe mesmo. Dá pra usar isso de forma meta também, de quer ver algo absurdo ou chocante de forma banal, focando em como o protagonista não liga. E usar isso pra fazer o leitor perceber que isso realmente aconteceu. Caralho. Percebeu que realmente aconteceu só quando ele reflete sobre. True, isso é legal. Ações de Um dos melhores episódios de BoJack é só um monólogo também, episódio de velório. Sim, mas é porque lá ele se move, ele anda, a câmera muda de um lado pro outro. Tem uma coreografia em geral também. Então, né? Como a coreografia funciona em um conto, já que contos não tem capítulos, são menores. A coreografia, tipo, se o seu conto foi só, tipo, uma cena longa, então você segue a ideia inteira de como a cena funciona no que ela tá falando aqui. Tipo, os contos que eu vou lançar, eles têm capítulos, entretanto, então são um pouquinho mais longuinhos. Mas eles têm coreografia. E aí as cenas têm coreografia. É isso. Stilgar andando, cadê os bons costumes? Cadê o jeito Fremen? Ninguém se casa aos 14 mais, ninguém mata com 12 anos mais. Eu amo esta porra deste capítulo! É um dos melhores capítulos de Duna. E é muito engraçado, porque eu li ele e eu fiquei tipo, tá, vamos pro próximo. E aí depois eu fiquei refletindo em tudo que ele tava falando. E nele analisando, tipo, como o tempo mudou as coisas, como ele preferia antigamente. Mas ele não sabe se ele realmente preferia antigamente. Porque agora o povo dele é mais fraco. Mas o povo dele é mais fraco porque os tempos são melhores. E ele tá tipo, mas e se os tempos piorarem? O que eu faço agora é muito... Enfim, Duna é muito bom. descrições, diálogos, pensamentos internos, etc. Pensando nesse equilíbrio, nessa progressão, nesse movimento. Porque a progressão desses elementos vai construir o impacto emocional da cena. Então a gente tem que coreografar as nossas cenas com cuidado. E esses foram os 9 elementos essenciais para escrever uma boa cena, que engaje e emocione seus leitores. Se você quer uma checklist completa de como melhorar a sua escrita, clica no link aqui embaixo para receber o guia de edição. E se você quer se aprofundar ainda mais nas técnicas da escrita para poder escrever o seu melhor livro, se inscreve na lista de espera do meu curso. Só toma cuidado pra quando escrever reações não usar a mesma expressão, né? O Brandon Sanderson e seu franzir o senho. Em defesa do Brandon Sanderson, todo mundo franziu o senho em ficção. Puta que pariu. Todo mundo franziu o senho. Eu sou culpado disso também. Eu falo que uma galera franziu o senho. Todo mundo franziu o senho, aparentemente. O link vai estar aqui embaixo também. E se você quiser aprender uma técnica muito importante que também vai te ajudar a impactar e emocionar os seus leitores, clica nesse vídeo aqui e eu te vejo lá. Gostei desta moça. Eu vou depois mandar o e-mail pra receber o bagulho. Eu quero receber o bagulho. Gostei dessa moça, gostei do canal. Ótimo vídeo. Me ajudou pessoalmente em várias das coisas que ela falou aqui. Imagino que tenha ajudado o Maurício também. Esse react foi muito mais longo do que eu imaginava que ele ia ser. Mas na Cosnet as pessoas têm um senho muito expressivo. Na literatura as pessoas têm um senho muito expressivo.